Olá, pessoal, boa noite. Estão conseguindo ouvir bem? Se puderem me dar um feedback aí, sim. Rita. Quem mais que falou aqui? Camila, Maria Luísa, Andresa. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu me chamo Leonardo Jung e, primeiramente, queria dar as boas-vindas a vocês, né? Agradecer a presença de todos aqui, que estamos para poder discutir um pouquinho dessas técnicas, trazer um pouco da visão baseada em evidência. E daqui a pouco vamos estar contando também com o professor Maurício Poderoso, que, se ele já não estiver aqui, ele está chegando a qualquer momento para estar nos apoiando aqui também, tá? Como eu falei, me chamo Leonardo Jung e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a visão e todas as maneiras que a gente pode trabalhar com as técnicas de mobilização dos tecidos. Eu vou fazer. Deixa eu ver aqui uma pessoa que vai ficar sendo o meu feedback, certo? Primeiro eu vou eleger aqui algumas pessoas que vão ficar me ajudando conforme for aparecendo um nomezinho aí de pessoas querendo entrar. Vocês me ajudem, por favor, aceitando essas pessoas, tudo bem? Que aí, às vezes, a pessoa pode ficar me esperando muito tempo. E aí eu consigo colocar. Maria Luísa já está, Maria Luísa, já como. O professor Maurício está aqui também, está dizendo também que está na escuta. Vou colocar aqui mais algumas pessoas para poder ficar incumbido, o professor de estar nos ajudando aqui nessa aceitação da turma que tiver para chegar, que aí fica mais tranquilo, eu fico menos preocupado com isso, e a gente pode estar fluindo um pouquinho melhor a aula, tá? Eu vou compartilhar meu slide com vocês e vamos começar o nosso dia de hoje. Gente, hoje é um bate-papo e, assim, posso falar, inclusive, em nome do professor Maurício. O que nós vamos fazer hoje aqui é ampliar a nossa quantidade de conhecimentos que compõem a nossa caixa de ferramentas, assim eu gosto de chamar. Essa caixa de ferramenta é aquilo que nós vamos ter em mãos para conseguir melhorar a condição do nosso paciente, daqueles que nos procuram. E tanto a liberação miofascial, e eu posso, né, usar e já colocar também a ventosoterapia, elas são métodos que vão facilitar e que não vão invalidar nenhum conhecimento prévio que vocês tenham. Então, acho que é muito importante a gente ter isso na cabeça. E lembrar que o que mais nos faz conseguir ter benefícios, efeitos, ter mais eficácia, é justamente conseguirmos entender o paciente e abordar ele, dando a melhor condição possível para atingir o raciocínio clínico. É isso que a gente tem que fazer. É esse o nosso grande contexto. Então, as ferramentas da liberação miofascial, as ferramentas da ventosoterapia, todas elas, pela visão ocidental, atuam para facilitar, maleabilizar os tecidos moles. E temos outras visões que trabalham com relação a isso, tanto na ventosa como na liberação. Eu comentei mais cedo, eu me chamo Leonardo Jung, não tenho nenhuma descendência oriental, pelo contrário. Atualmente estou falando aqui, meu fuso horário está quase 11h10 da noite, eu não estou no Brasil, estou em Portugal, estou fazendo um período de estudo aqui em Portugal, até 2022, e trabalho em Aracaju, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto, curso de fisioterapia, né? Lá eu ministro disciplinas de traumato, ortopedia e fisioterapia esportiva. Sou um dos fundadores do Instituto IB, né? Instituto que vocês, por onde vocês viram a divulgação do processo. Toda a minha linha acadêmica de estudos, que eu sempre comento que é o meu livro de estudo que está aberto para vocês, ele foi pautado muito no trabalho com dor musculoesquelética, ativações e alterações dos tecidos e complementando com técnicas ditas, né, alternativas ou complementares da medicina chinesa. E hoje tem uma linha que trabalha também com inovações e tecnologias novas
E esse é o meu livro aberto, além dessas coisas que estão escritas aí, para poder parecer que eu sou importante. Na verdade, é um livro para vocês, né, que está aberto, mas, acima de tudo, se não temos grandes, né, informações de currículo, temos muita mesmo força de vontade para se esforçar e a gente conseguir dar o máximo. Esse é o meu grande contexto. Eu também faço parte do Conselho Regional de Fisioterapia. Atualmente estou à distância, mas quando em Aracaju, né, que é onde eu moro, participo de forma mais efetiva realmente. Tá bem? Vou começar a aula, na verdade, e aí nós vamos depois ter um momento para fazer um bate-papo e conversar um pouquinho, tá bom? Gente, qualquer dúvida que vá surgindo, qualquer pergunta, pode perguntar, tá? Não fica com nenhum tipo de receio, não. Pode parar, professor, tem como repetir aí, não entendi, tá certo? Fica à vontade, que aí faz a aula fica mais gostosa desse jeito, tá bem? Eu ia pedir para ver se alguém poderia abrir a câmera. Não, eu vou deixar todo mundo aí, todo mundo mais à vontade em casa. Eu ia pedir para uma pessoa, pelo menos, para poder olhar para essa pessoa. Na verdade, aqui para mim está aparecendo a imagem de Laís Matos, né? Se Laís abrisse a câmera, eu já ia, pelo menos, olhar para ela, já me sentia menos sozinho. Mas eu vou deixar tranquilo. Fiquem tranquilos vocês. Eu sei que algumas pessoas estão de regata, camisa furada, etc. Vamos lá. Então, o que seria a liberação dessa fáscia, né? O termo liberação miofacial, né? Junção músculo-face em si. A gente vê, né, essa liberação acontecendo de várias maneiras. Inclusive, vou trazer alguns artigos hoje que amparam até algumas formas de liberar, que podem não ser tão óbvias. A gente vê na imagem superior esquerda aí a ação com a mão, né? As ações inferiores que estão utilizando instrumentos, né? Aquele que é com rodinhas de patins, ele chama de bastão. O que está do lado esquerdo, direito, que é um metálico, ele chama-se de guidon, né? Para a liberação instrumental. E temos também a autoliberação, que a moça está fazendo aí com essa perna cruzada, que está enfatizando mais o piriforme do lado esquerdo dela, em cima do rolo. Tá? A gente viu muitas pessoas trabalharem isso e aparecer muito no esporte de alto rendimento. Tem um colega nosso, né, um grande amigo nosso chamado Igor Borges, que ele fez o mestrado dele, eu tive o prazer de fazer parte da banca do mestrado dele, que ele implementou dentro de um conceito já bem estabelecido, chamado de FIFA 11+, um procedimento de aquecimento e de preparação dos tecidos moles, que em grande parte se baseava na manipulação desses tecidos para conseguir preparar ele para o treino. E ele conseguiu aumentar ainda mais o benefício que o FIFA 11+, que pelo nome vocês imaginam, é um tipo de procedimento estimulado pela FIFA, já tinha de benefício, ele aumentou ainda mais, deu um crescimento para isso quando comparado a atletas que faziam o aquecimento tradicional. Vocês podem ver também que técnicas que utilizam as mãos ou instrumentos que fazem parte do ramo das liberações também tem relatos trazidos do Oriente Médio, mais ou menos de quando o Brasil foi descoberto em si. O Oriente tem grandes técnicas que trabalham com isso. A gente vê algumas que utilizam muito o corpo, utilizam em grandes amplitudes. Tem uma origem forte em China, em Japão, mas a gente tem também as indianas, que também trazem coisas muito interessantes, até chegar nas técnicas na academia de vocês aí. Todos vocês aí frequentam academia, bombados, então pós-treino e pré-treino acabam utilizando alguns instrumentos como esse da imagem, que é o rolo, para a autoliberação, nesse caso agora aí, fazendo a liberação do tensor da face lata. Quando eu trago um pouquinho para poder falar sobre a síndrome miofacial, que é o termo que nós utilizamos hoje, que foi trazido por Travel no meio do século XX, antes disso tivemos algumas outras descobertas. Na verdade, foi a ciência batalhando e nomes sendo colocados para você poder começar a entender um pouco mais e gerar, né, ter nome e referência. Um século, 100 anos antes do Travel, o Virchow trouxe o termo reumatismo muscular. Muitas vezes nós temos umas dores que são relacionadas a bandas ou pontos de tensão específicos e que essa dor ela tem uma característica cansada, tal qual acontece em algumas doenças reumáticas. No início do século XX, o Gowers trouxe o termo fibrosite, que veio muito porque algumas pessoas têm uma alteração de textura
na musculatura que está implicada no processo. E eu gosto muito de falar do livro de Chaitin, que é o Terapia Manual na Fáscia, que para mim é uma bíblia que a gente precisa, aos poucos, ir degustando ele, pois ele é um bom livro de cabeceira para quem quer trabalhar e compreender melhor esse mundo que envolve as ações musculares e as suas dores, especialmente ainda hoje trabalhada com a síndrome miofascial. O nome síndrome sempre traz uma ideia de algo completo, de algo que multifatorial, melhor assim dizendo. Aí, conceituando a síndrome miofascial, ela é uma das causas mais frequentes de dor que você pode encontrar. Acomete músculos e fáscias, sendo que qualquer músculo pode estar implicado nesse processo. Qualquer um, sem distinção. Há um predomínio muito maior nas mulheres. Se esse curso estivesse acontecendo presencialmente, eu ia mexer um pouco com as meninas, que ficam sempre muito chateadas, né? Mas para dizer que as mulheres não são tão bem feitas quanto os homens, né? Agora recebi cada olhada feia arretada aí. Na verdade, as mulheres, eu faço isso para perturbar, porque as salas geralmente são muito mais mulheres do que homens, mas é porque, em geral, as mulheres têm uma oscilação muito maior hormonal durante o mês. E isso causa percepções diferentes. Nada a ver de sexo frágil, pelo contrário, o sexo forte são as mulheres. O homem ele tem muito mais espaço ou vazio, né, fisiológico, e a mulher não. A mulher está sempre em grande atividade. Além disso, se você for trazer uma coisa que está comprovada hoje, que é a relação psicossomática das dores, eu tenho que as mulheres são muito mais responsáveis, pragmáticas, se cobram muito mais, são muito mais cobradas pela sociedade. Então, é um predomínio que é muito presente. E se você for trazer um outro paralelo com uma outra doença importante, musculoesquelética, não inflamatória, bilateral, difusa, que é a fibromialgia, a cada 100 pessoas que têm fibromialgia, 92 são mulheres. É uma puta de uma sacanagem com as mulheres, certamente. Mas isso acontece muito por conta dessas causas, especialmente das questões somato-emocionais que eu comentei. Olha que coisa paradoxal. Frequentemente, esse tipo de dor não é diagnosticado pelo sistema de saúde. Na verdade, ele não é diagnosticado como uma causa, certo? Ele geralmente é entendido como uma consequência. Sendo que 90% dos profissionais de saúde, especialistas em dor, quem entende do métier, quem entende da dor mesmo, é quem é especialista em dor. 90% deles reconhecem a existência dessa síndrome. Então, gente, vamos lá. Por que é que o sistema nosso não trata? Por falta de conhecimento, correto? Para entender um pouco mais sobre as nuances que envolvem a dor específica, é importante a gente entender o que causa, né, no corpo, fisiologicamente mesmo. Aqueles pontinhos de tensão, aquelas bolinhas de tensão que a gente vê muito no trapézio, 9 entre 10 pessoas que eu estivesse apertando aqui, se vocês estivessem do meu lado aqui, eu estava apertando vocês agora, passando por vocês e apertando, sem dó nem piedade. 9 entre 10 pessoas vão sentir dor muito forte. E essa dor, muitas vezes, ela está lá quieta e só é estimulada quando você aperta. Outras vezes, a dor está acontecendo, sem parar, sem momento nenhum de cessar. Essa é a diferença entre o ponto gatilho ativo, é aquele que dói de forma direta, e o ponto gatilho latente, é aquele que está parado, quieto, mas qualquer mínimo estímulo, ele é disparado. Ou seja, eu tenho um estímulo cada vez menor para gerar essa dor. E aí você entra numa palavra que pode parecer oposta, que é o limiar de dor. O limiar de dor é o quanto que você precisa de pressão para que aquele estímulo tátil torne-se um estímulo doloroso. Se eu apertar a minha mão aqui agora, coloquei 100 gramas de peso, dói? Não. Vou aumentar 500 gramas de peso, dói? Não. E vou aumentando. Quando chegar a 2, 3, 4 quilos, aquele estímulo tátil já virou um estímulo doloroso. Então, significa que eu atingi o meu limiar de dor. Eu demorei 15 quilos. Digamos que daqui a 3 dias eu estou muito estressado e eu vou repetir o teste. Quando eu repito o teste, ao invés de eu conseguir tolerar 15 quilos de dor, de pressão, para sentir dor, eu sinto dor com 5. Ou seja, o meu corpo
está com o limiar de dor menor, mais facilmente eu estou sentindo dor. Isso parece uma coisa meio paradoxal, mas se você começa a entender o limiar como pressão suportada, você vai começar a entender que quanto menor a pressão suportada, se ela gera dor, eu consequentemente estou mais sensível. Já imaginaram pessoas que têm dores quando o vento sopra no corpo? Ou pessoas que têm dores quando a água do chuveiro bate no corpo? Para mim é inimaginável, mas eu atendi um paciente que tinha esse quadro clínico. E aí? E aí é difícil, né? Temos uma série de fatores para se trabalhar. Era um paciente com fibromialgia, que é um tipo de alteração muscular, né? Porém, não tem um exame fixo ou quantitativo que lhe diga quanto de fibromialgia essa pessoa tem. Essa é uma das grandes dificuldades e é, inclusive, uma das doenças que você mais precisa de um apoio de uma equipe interdisciplinar, especialmente do psicólogo e muitas vezes do psiquiatra, para você conseguir ter efeitos melhores. Mas o que causa no seu corpo aqueles pontinhos, aquelas bolinhas, ou a dor no nervo, que o paciente fala, estou com as dores no nervo, é o ponto gatilho, que você já sabe que ele pode ser ativo ou latente. Quando esse tecido muscular que está hiperativado, ele está com uma tensão mais contínua, que não é tão delimitada quanto do tamanho de uma moeda de R$1, por exemplo, esse tecido você vai ter uma chamada banda tensa, que na verdade é um conjunto de miofibrilas mais compridas, que não significa que todo o músculo está cometido, mas ela vai ser mais comprida do que larga. Já o ponto de tensão, geralmente você não consegue dizer se ela é mais comprida ou mais larga. A banda tensa, sim, ela é mais comprida do que larga. Geralmente você vai encontrar ela em músculos mais longilíneos, especialmente no grupo dos músculos dos paravertebrais. Lá é o local onde eu consigo sempre encontrar algumas bandas tensas, sejam mais superficiais ou mais profundos. Então a diferença é o ponto de gatilho. Você não consegue dizer se ele é mais largo ou mais comprido. Geralmente ele tem uma coisa que se assemelha a um círculo. A banda tensa, ela é mais comprida do que larga, tá bem? E a fáscia? Quando eu me formei, a fáscia era para ser um tecido que era para eu desconsiderar. Os meus professores daquela época, que são muito bons e hoje já são muito atualizados, eles entendiam que a fáscia tinha esse contexto. Olha que eu não me formei tem muito tempo não, tá, gente? Eu tenho 14 anos de formado. Mas houve um avanço muito interessante na ciência para entender um papel que a fáscia talvez tinha muito de como se fosse algo totalmente passivo e, na verdade, hoje já se trazem alguns questionamentos. Então, a fáscia, ela serve para reduzir o atrito, sim, facilita o atrito. Ela também protege, ela envelopa os músculos. Tal qual no abdômen eu tenho peritônio, pericárdio no coração, pleuras, meninges. É importante que nós tenhamos os componentes corporais envolvidos para que você possa criar compartimentos e esses compartimentos possam, no caso de uma infecção, de algo do tipo, não permitir que isso se espalhe tão facilmente. Beleza, mas além disso ela serve para reduzir o atrito. Ótimo. Ela gera uma linha, um vetor de ação, quando mais ou menos tensa. E muitas vezes você toca no paciente e começa a querer perceber a movimentação daquele tecido. E a gente às vezes tem até o olho, né, de ação, porque o olho, ele, sem querer, ele te atrapalha às vezes um pouco. Ele faz você ver algo maior ou menor, e é bom você às vezes tentar escanear com suas mãos. Então, a gente até brinca às vezes que fecha o olho assim, vira de lado, os alunos às vezes olham assim e falam assim, vixe, está descendo a pombagira aí, né? Está descendo a entidade, né? No meu professor. Não, é porque estou tentando reduzir a influência dos meus olhos para aquela percepção naquele caso. Compreender a fáscia, compreender o seu desenrolar, ajuda você a quebrar um pouco do preconceito ósteo e muscular, que a gente muitas vezes é treinado para entender muito sobre ossos e músculos, temos que entender, mas na verdade é preciso compreender para além disso, né? Tanto que você muitas vezes percebe que pessoas que têm uma característica psicológica de ser mais introvertido, mais extrovertido, pode ter um padrão postural característico.
Pessoas com aumento de cifose, ombro protuso, cabeça anteriorizada, geralmente podem estar correlacionadas com pessoas mais tímidas. Já a pessoa com antiversão pélvica, retificação torácica, escápulas aduzidas, que olha você assim meio de cima para baixo, tal qual aquele jogador de futebol, ex-jogador Romário, né? Que olhava de cima para baixo assim você. Essas pessoas geralmente têm um padrão psicológico menos tímidos, mais extrovertidos. Então, vejam que a gente pode fazer essas correlações e ela está indo para além dos ossos e músculos. Lembrando que compreender esse caminho, como eu falei no início, não invalida nada. E que uma das coisas que a gente pode ver e associar com a imagem que eu estou mostrando aí, desse esqueleto com essas faixas no corpo, é justamente o que nós chamamos de trilhos anatômicos ou meridianos faciais, que é como se fosse a comprovação ou estudo de linhas de cadeias musculares que contêm o mesmo vetor. Olha quando você vê aí as cadeias que estão aparecendo nessa faixa do esqueleto maior, que está cruzando o corpo, chegando na região da tensora fasciolata, desce e trata o iliotibial, tibial anterior e fibulares, ou seja, é como se fosse um músculo só praticamente. E isso, se você for olhar para quem estuda postura, tem muitas posturas das cadeias cruzadas anteriores. Então vejam, é uma inter-relação que o nosso corpo tem. E se você for pensar mais ainda, um rapaz com um nome que eu acho um nome lindo, né? Leonardo da Vinci. Para a gente, né, pessoas do século XXI, ele foi um cara fantástico, inteligentérrimo, um cara pós-moderno, o cara que no século XV e XVI, gente, eu estou falando de 1450 até aproximadamente 1530. Esse cara desenvolveu desenho de helicóptero, esse cara é o pintor mais famoso do mundo, que tem o quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa, e ele, simplesmente naquela época, por ser um pintor, por ser um artista, ele tinha grana, quando as pessoas passavam fome facilmente. Então, quando falecia alguém na casa de qualquer um, né, ele comprava o cadáver e ele começava a dissecar esse cadáver. E as pessoas não entendiam por que ele fazia isso. Hoje a gente fala, né? Poxa, Leonardo da Vinci fez os primeiros atlas de anatomia, como essas imagens aí, até na escola de Pádua, que foi a primeira escola do mundo de anatomia, com cadáveres, né? Tem relatos dele lá também, que é na Itália. Então, assim, ele tem uma visão do corpo muito antiga, e nos seus relatos, os pacientes que tinham lá, ele demonstrava uma atenção importante para as fibroses e para os tecidos faciais na hora de se demonstrar nesses desenhos dele, desenhos de mais de 500 anos. Quando eu falo sobre os trilhos anatômicos, os meridianos faciais, eu consigo provar a relação deles quando eu faço essa postura que vocês estão vendo aí. É muito simples. Eu estou numa cadeira, eu não vou ficar em pé, porque senão vocês vão perceber que eu estou de bermuda, tá? Então, faz de conta que eu estou de calça. Aí eu estou na cadeira aqui agora, deixa eu ver se eu consigo me ver aqui para poder... Pronto, estou na cadeira. Eu vou sentar na cadeira agora. Sabe quando a gente senta em cima do nosso sacro? A gente senta bem lá embaixo assim e fica bem relaxado. Percebam que quando a gente faz isso, o que acontece com os nossos ombros? Eles ficam mais protusos. Beleza. Vamos agora colocar os braços na mesma linha da nossa orelha. Aqui, ó. Vamos tentar bater o braço lá em cima. Ó, eu vou bater com um pouco de dificuldade. Tá? Beleza. É a mesma postura da imagem desse rapaz da direita. Que ele ficou em pé, ele fez a retroversão pélvica, protusão do ombro, cifose torácica, e foi tentar bater o braço. Ele não vai conseguir. Agora, se eu faço o contrário, se eu coloco o meu bumbum bem lá atrás da cadeira, fico bem ereto, cabeça alinhada, e vou bater, eu bato muito fácil. Vamos lá. Professor, você está querendo dizer o quê? Está querendo inventar alguma coisa, fazer alguma mágica de mandrake? Não tem mágica nenhuma, gente, pelo amor de Deus. Aqui é só foco mesmo, estudo e biomecânica. Quando você faz essa retroversão, cifose torácica, anteriorização da cabeça, e você vai fazer esse movimento bater lá em cima, naturalmente a protusão do seu ombro gera uma rotação interna do seu glêndulo numeral. Uma rotação interna da glêndula numeral traz para a linha do seu acrômio o seu tubérculo maior do úmero. E o tubérculo maior do úmero, quando está aqui, quando você vai bater lá em cima, ele gera impacto entre o tubérculo e o acrômio, impedindo que sua mão bata lá em cima. Diferentemente da outra postura, que você está mais edificado, ombro mais alinhado,
Então, você expôs um pouco mais a região e você tem tendência mais à rotação externa da glândula humeral. Aí você traz para quem? Para a linha. Tubérculo menor. Sucesso. Tubérculo menor permite que você bata tranquilo. Isso aconteceu por quê? Interligação de quadril, lombar, torácica, cintura escapular e glândula humeral. Todo mundo sendo envolvido por um movimento. Então, vejam como o nosso corpo está envolvido. Como a imagem que eu coloquei para vocês daqui a pouco, do trilho anatômico, ela também se correlaciona em vários lugares. E assim nós temos outros testes que podemos realizar para poder mostrar que o corpo tem essa interdependência. Ok? A fáscia, ainda estou falando sobre a fáscia, ela faz parte de 3 grandes sistemas autorregulatórios do nosso corpo. Quais são eles? Sistema vascular, que ele faz alteração de frequência cardíaca, vasodilatação, vasoconstricção. A gente não consegue mandar o nosso coração acelerar ou parar. Ele faz isso automaticamente. Sistema nervoso, gente, que faz sinapses, liberações de ações de glândulas, tudo isso de forma automática. E a fáscia? Cada um de vocês está assistindo a aula de alguma forma. Tem gente que está no sofá, tem gente que está sentado em cima do sacro, tem gente que está sentado em cima da tuberosidade esquiática, cada um de um jeito. Quando a gente senta num lugar, às vezes, o nosso corpo meio que dá uma reclamada, às vezes, né? Quando eu sento dessa forma que eu falei, sobre o sacro, com essa bem folgado, deitado na cadeira, a minha lombar começa a reclamar um pouco. Só que logo em seguida, o meu tecido começa a se adaptar, mesmo sem eu ficar mandando. Ele se adapta sozinho. E assim, em alguns segundos, eu já nem percebo mais que está sentindo algum tipo de incômodo. Verdade. Então, ele conseguiu se auto-adaptar. E, diferentemente do que eu ouvi quando eu estudei, a face ela é altamente móvel. Ela não para um segundo, ela parece uma conexão de várias redes, várias teias. Lembra muito a teia de aranha. E ela não para. Gente, cada movimento pequeno que vocês fazem, a face acompanha. Então, grandes equívocos é dizer que a face não tem movimento e é dizer que ela é apenas envoltória do músculo. Olhando aqui embaixo, nessa imagem desse músculo aqui à esquerda, mais vermelho, nós podemos ver como seria um corte transversal no músculo. O músculo ele tem a camada mais externa, que é o epimísio, o perimísio está no meio, dividindo esses tubos aqui, ó, como se fossem tubos, estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Deixa eu ver. Aqui, galera, ó. Esse músculo aqui, ele tem como os tubos maiores, ó, dentro dele, que é o perimísio. E dentro dele eu tenho a miofibrila. E essas miofibrilas, que juntas fazem um feixe, é quem vai estar sendo envolvido pelo endomísio. Então, veja, que legal. O meu corpo ele tem toda essa capacidade, esse contato próximo da face com os músculos, e ela está em movimento o tempo todo. Além disso, eu vou jogar uma bomba na cabeça de vocês agora, para vocês poderem pensar. E já digo antes que eu não sei a resposta do que eu vou colocar. Beleza. Será que nós temos mesmo no corpo em torno de 600 músculos que estão envolvidos pelas fáscias? Ou será que as fáscias compartimentam os músculos em locais? Vamos lá, calma. Olha essa imagem aqui em preto embaixo. Meu mouse aqui. Aqui eu tenho o trapézio, fibra ascendente, descendente e média, conectado ao deltoide, conectado ao septo intermuscular lateral do braço, que não é tão grande, conectado ao grupo de extensores. Será que eu tenho aí 5, 6, 7 músculos mesmo? Ou será que tudo isso é um músculo só? Que a face foi compartimentando e fazendo com que ele conectasse com o osso. Aí ela abre, conecta com o osso. Tal qual 1 quilo de carne moída que eu compro, que está dentro de uma sacola muito grande. Aí eu começo a separar dentro da sacola a carne moída e girar, fazendo pequenas bolinhas de carne compartimentada pela sacola. Essa é uma pergunta que eu não tenho. Essa resposta eu não tenho. Talvez só o nosso criador aí, a depender da crença de vocês,
pode nos dizer. Mas isso, pelo menos, nos faz ter o pensamento de que é possível que as nossas fáscias não sejam tão coadjuvantes como alguns autores nos fizeram pensar. E aí nós trazemos o seguinte, o nosso corpo é muito parecido com uma laranja. Não estou falando nada daquela parte de estética não, viu gente? Como é que chama? Celulite, tipo casca de laranja. Não, não é isso. É como uma laranja mesmo. Nosso corpo tem a epiderme, que é o tecido mais superficial, a camada mais externa, inclusive, é morta, para impedir que sujeiras, micro-organismos entrem com facilidade no meu corpo. Beleza. A relação que eu tenho paralelo com a laranja é a casca, que é verde ou amarela. Ok. Quando eu tiro essa casca, muitas vezes eu quero chupar uma laranja, eu tiro essa casca toda e corto ela assim, no meio, para poder comer como se fosse um copinho, né? A laranja. Aquela parte branca, que ela é meio densa, mas ela também é mole, muitas pessoas até comem, minha filha come aquela parte. Ela é como se fosse o nosso terno de gordura, que é o nosso derme, tecido conjuntivo. Beleza. E depois, gente, eu vou ter cada segmento interno da laranja separados por duas membranas, duas paredes. Quando eu tiro essa parte esbranquiçada da laranja, a laranja se mantém no formato redondo, parecendo uma bola, envolvido por uma membrana que mantém ela toda juntinha. Mas eu posso tirar ela em gomos. Olha aqui os gomos, que parecem como se fossem triângulos, estão vendo? Esse triângulo aqui, eu posso tirar um gomo desse só. E mesmo tirando um gomo desse, a laranja continua com o líquido dentro do envoltório. E se você for buscar ainda dentro desse gomo aqui, eu tenho pequenos gominhos. Eu brinco na minha região dizendo que parece como se fossem geladinhos. Geladinhos é sacolé, eu não sei se tem outro nome no Brasil, mas a gente sabe que dentro daquele pequeno gominho é que está o suco da laranja. E quando a gente espreme uma laranja, que sai o suco, é porque ele saiu de vários pequenos gominhos. Então, é como se aquele pequeno gominho representasse a miofibrila, minha fibra muscular, que vai estar sendo envolta pelo endomísio. Vê que viagem isso, né? Não é tão distante, realmente, o nosso corpo de uma laranja. Depois de trazer um pouco sobre essa parte fisiológica, sobre a parte de ação, sobre o entendimento da história em si, vale a pena a gente trazer um pouco de PBE. Estamos em um momento de grande polarização, pessoas dizendo que vacina funciona, outros não querem tomar, pessoas que dizem que o tratamento precoce para a Covid funciona, outras não funcionam, enfim. Eu vou muito pela ciência, eu vou muito pelo que eu entendo dos trabalhos, e para que você possa fazer uma análise interessante, vale a pena você compreender do que cada trabalho fala. Não é para que você seja pesquisador, não. Às vezes é meio chato ser pesquisador, mas é porque hoje nós estamos num mundo em que a ciência ela está ao alcance de todo mundo. E as pessoas, como vocês aqui, 45 pessoas que estão na sala agora, estão cada vez mais instruídas. Ou seja, olha para mim, ou seja, são clientes mais chatos. Nós somos clientes chatos. Não adianta vir querer empurrar a goela abaixo para mim que vai tomar um remédio de verme e eu vou me curar da Covid. Eu quero que me mostre se ele funciona. Sem querer dizer se acredita ou não, tá, gente? Foi só um exemplo que me veio à cabeça. Então, a gente, inclusive, antes de compartilhar informações, vale a pena a gente saber. Se trata de um trabalho do tipo meta-análise, uma revisão sistemática, é um ensaio clínico aleatório, foi feito com uma boa quantidade de pessoas, ele era duplo cego, ele teve divisão aleatória, enfim, isso é importante. Aí o cara vai me trazer um estudo do tipo de relato de vários casos, sem nenhum rigor metodológico, que foi publicado numa revista de baixíssimo impacto. Só para dizer que tem um artigo falando, é melhor não trazer, entendeu? Então, quando a gente vai buscar uns termos, as pesquisas, a gente precisa, no mínimo, ter uma noção mínima sobre essa pirâmide. E até o que a gente fala num curso específico sobre análise e interpretação de artigos científicos para a prática clínica. É para justamente a gente saber o mínimo de uma análise para utilizar nos nossos pacientes. Não é para ser pesquisador. E quando você quiser buscar algo sobre a liberação miofascial, eu coloquei para vocês alguns descritores. Tem facial release, myofascial release, fold rolling.
Foam rolling é para aquele autoliberação, né? Utilizada muitas vezes com um rolinho de espuma, mas pode ser com outros rolinhos. E eu posso utilizar a junção do facial manipulation, manipulação facial ou manipulação miofacial. E assim você vai conseguir ter os principais descritores. E aí eu peço que você sempre analise a pirâmide de evidência para que vocês possam, com mais facilidade, selecionar bons artigos científicos, tá bem? Colocando no PubMed, que é a base de dados que eu mais gosto de utilizar, eu tenho, quando eu botei manipulação facial, eu encontrei 197 artigos. Alguém falou comigo aí, gente? Não? Eu vou, por acaso, só desativar aqui, se alguém se querer ativou, desativei os microfones todos, que aí qualquer coisa, tá? Então, foram 197 artigos que eu encontrei. Pô, 197 artigos é bom, né, não, gente? Claro que não. É muito pouco. Se aqui nesse grupo nós temos 45 pessoas, 197 era para ser muito, muito pouco. E ainda quando eu vou filtrar para encontrar artigos de qualidade, reduz ainda, porque tem muito artigo publicado em revista Tio Patinhas e Pato Donald. Muito artigo publicado nessa revista. Infelizmente, essas revistas não têm rigor metodológico, gente. Infelizmente, tá? Quando eu coloco aqui outro termo interessante também, que é só o termo miofacial, eu já chego em quase 4.000 artigos. Só que vejam, miofacial não significa que é um tratamento, pode ser cirurgia, pode ser, enfim. Então, é um termo muito vago. E quando eu coloco sobre o rolinho de espuma, o autoliberação, tinha menos de 60 artigos, menos ainda. Claro que eu vou trazer artigos que eu acredito no funcionamento deles, que eu acreditei no rigor metodológico, mas se serve de ideia para alguns de vocês aqui, é um campo muito grande a se explorar ainda, que são os trabalhos com liberação miofascial, tá? Primeiro, esse trabalho é um do tipo de ensaio clínico, que é um bom trabalho, publicado em 2017 numa revista muito boa, Journal of Sport and Science Medicine, muito boa, e que ele viu a capacidade de prevenção e de regeneração da autoliberação miofacial para redução da fadiga muscular após exercícios físicos, certo? E ele mostrou que essa autoliberação aparentou ter uma capacidade para prevenir a fadiga muscular. Então, isso me justifica, talvez, porque aqueles atletas, no intervalo das suas séries nas Olimpíadas de 2018, desculpe, é isso, gente, 2016, eles estavam fazendo os rolinhos de autoliberação. Eles estavam tentando evitar fadiga, uma coisa assim. Beleza. Não foi de uma revista qualquer, tá, gente? Foi de uma revista boa, de um artigo bom. Esse foi sobre os efeitos relatados do exercício aeróbico agudo, sobre a performance cognitiva, induzido sobre o treinamento da autoliberação. Olha, um ensaio clínico controlado, ou seja, é um ensaio clínico que teve grupo controle. Grupo controle é aquele grupo que você utiliza de alguma técnica ou de nada, para saber se a intervenção foi melhor do que aquela técnica falsa, placebo, ou se a intervenção foi melhor do que nada. Professor, que bobagem. Claro que alguma coisa é melhor do que nada. Gente, isso é uma tendência muito forte, mas não significa que é sempre. Muitas vezes as pessoas melhoram sozinhas. E isso é uma dúvida que a ciência traz. Então, quanto mais rigor, melhor será tendo um grupo de controle, principalmente se ele for controlado por placebo, tá? A mobilização neurodinâmica e a autoliberação para melhorar a dor muscular tardia em adultos. Também um ensaio clínico controlado. Top, esse artigo também mostrou que tanto a mobilização como a liberação foram eficazes para reduzir a dor muscular tardia. Efeitos do rolinho como uma ferramenta de recuperação para jogadores de futebol. Também foi um trabalho, né, fizeram um protocolo e mostrou também
que teve entre os treinos, melhorou a recuperação muscular. Esse foi o jornal Journal Strength Conditioning Research, que é um jornal que trabalha também de altíssimo nível, publicação em 2017. Tá? Essa é uma revisão sistemática. Se vocês lembrarem da pirâmide que eu mostrei para vocês, a revisão sistemática está no ápice. Então, ela é top. Né? E ela mostrou que a liberação, a autoliberação, tem um grande potencial para utilizar para recuperar tanto atletas profissionais como população geral para melhora de flexibilidade e de recuperação. Então já começou a entrar um segundo termo aí, flexibilidade, gente. A gente falou de recuperação já há alguns artigos. Falamos agora pela primeira vez de flexibilidade. E não foi qualquer artigo, foi uma revisão sistemática. Olha só. Deixa eu ver quem está aqui na sala que eu vou usar o nome de vocês. Uma revisão sistemática é como se fosse um apanhado de pessoas de credibilidade falando. Digamos que Hermógenes veio me dizer que o professor Maurício Poderoso vai dar aula hoje de cueca de dormir. Aí eu vou dizer, tá, só Hermógenes falou? Pode ser que seja verdade, mas pode não ser, né? Porque só uma pessoa, né? Tudo bem. Mas agora aí, Jimmy, Ana Lessa, Andresa Canuto, Camila Mello, Heloísa Kelly, Evercleine Félix, Evelyn Matos, Felipe, a galera toda veio dizer a mesma coisa. Professor Leonardo, o professor Maurício vai dar aula hoje de samba canção. Porra, galera, veja só. Quando uma pessoa me falou, eu fiquei meio assim, né? Mas não levei muita bola. Mas 35 pessoas me falaram a mesma coisa, aí eu já começo a acreditar mais. Né? Vamos perguntar para o professor Maurício daqui a pouco, viu, Hermógenes? Aí eu quero saber, eu acredito mais em quem? Só Hermógenes me falando? Ou na galera toda? Uma revisão sistemática é como se fosse uma galera toda. E melhor, você seleciona quais artigos você vai inserir nela. Então não é uma galera toda qualquer, é uma galera toda top, selecionada. Sacaram? Então aí você consegue tirar essa informação melhor, o porquê da revisão sistemática ser top. Outra revisão sistemática é sobre a liberação miofascial para o tratamento de condições ortopédicas. Então, também mostrou resultados positivos com a liberação para essas condições ortopédicas. Tá? E aqui, para poder fechar o segundo ponto que eu vou colocar para vocês. Já falamos, e muitos artigos trouxeram para dor muscular tardia, recuperação muscular entre treinos. E 2 artigos já falaram sobre mobilidade, e esse é um ótimo artigo que fala sobre a comparação da liberação miofacial com alongamento estático para amplitude de tornozelo em atletas adolescentes. Galera, o alongamento é algo mais do que sedimentado para melhora de mobilidade. Beleza, ninguém tem dúvida sobre isso. Mas esse artigo trouxe que tanto o alongamento quanto a liberação têm o mesmo poder. No curso presencial, eu faço a brincadeira com grupos, né? Algumas pessoas aqui eu já vi, já participaram de cursos presenciais comigo, e eu coloco um grupo para fazer alongamento e um grupo para fazer liberação. E eu nunca sei qual grupo ganha, porque os dois conseguem ter ações muito benéficas na mobilidade e amplitude de movimento. Nosso músculo reage a estímulos. Então, qualquer estímulo que você fizer, ele vai conseguir estar dando esse retorno. Tá certo? E aí a gente fica perguntando, existe um instrumento legal? Para que serve a liberação instrumental? Gente, não existe instrumento melhor do que esse, ó. As mãozinhas de vocês. Mas a mão cansa. A mão não consegue entrar em todos os lugares. Ela não consegue entrar e dar uma pressão contínua, concisa e coerente. Qual é o instrumento melhor que existe? Sinceramente, o professor Leonardo não sabe dizer. Eu, na minha época de surf, usava isso aqui como parafina, o professor Maurício, que é muito surfista também, raspador de parafina, poderia ser? Com certeza poderia ser. Colher de pedreiro seria maravilhosa, bastava dar uma lixada nela para poder não arranhar o paciente. Colher normal, podemos fazer várias coisas com colher normal, inclusive podemos congelar ela e fazer, enfim, uma série de coisas aí. Mas os instrumentos que existem, eles pertencem a 4 grandes grupos.
Eu tenho um grupo dos instrumentos para liberação de tecidos moles da pressão negativa, que eu tenho a ventosa tradicional, que o professor Maurício vai dar uma aula sobre ela hoje. Ela gera uma deformação no tecido, além de ter outras funções. Eu tenho a pressão positiva, que nós desenvolvemos um aparelho chamado TAMB, que é para substituir o dedo na compressão isquêmica. Eu tenho uns aparelhos que fazem o estímulo transversal, como o gancho da crochetagem. E eu tenho o longitudinal, que são os mais famosos. Por quê? Porque o longitudinal você faz o movimento no sentido da fibra muscular. Os raspadores, bolas e bastões. Trazendo um pouco dos raspadores, que é um universo que se criou um mercado muito grande, ele pode ser do tipo convexo, côncavo, plano ou mais fino para técnicas interteciduais. E aí eu quero mostrar para vocês alguns raspadores. O raspador dos raspadores é o guaxá. O termo guaxá vem do chinês, vem de arranhar e de vermelhidão. Então, o chinês raspa com o guaxá, que ele pode ser feito de osso, de polietileno, de um tipo de plástico, de marfim e de pedra. O da pedra permite que você aqueça ele. O guaxá, ele tem a capacidade de conduzir a energia pelo trajeto do meridiano e fazer com que essa energia flua melhor, uma vez que a dor é entendida na medicina oriental como um acúmulo de energia. Veja que legal. Então, ele desobstrui um canal. Beleza. Mas ele raspa o canal. E raspa para, às vezes, quase que sair sangue. Então, tem toda uma ação de temperatura, vasodilatação, quebra de fibrose e mobilização de tecidos moles, tal qual a gente estudou hoje, a liberação miofascial. Os raspadores mais comuns são os raspadores metálicos. Raspadores que são feitos, são muito duráveis, muito resistentes, boa ergonomia para o profissional, mas tem um problema. Ó, olha para mim. Olha para mim, menino. Menina. Dinheiro, caro, certo? Essa é uma realidade dos raspadores metálicos. Geralmente são muito bons, muitas vezes tem um probleminha só na temperatura, porque eles ficam gelados muito facilmente. Mas são bons de higienizar e tudo mais. E aí nós começamos a trazer uma ideia. Como é que a gente tem um curso que tem um custo, ao meu ver, justo, mas quando as pessoas querem comprar um aparelho, elas têm que gastar 3 ou 4 vezes mais do que o custo do curso. Gente, conhecimento tem que ser sempre mais caro, pô. Não é possível isso, a não ser que eu esteja falando de uma nave da NASA. Mas conhecimento tem que ser o mais caro. A gente não pode vender a técnica. A gente tem que vender o nosso trabalho em si, o nosso raciocínio para poder utilizar a técnica. Não é a técnica, é o que eu consigo fazer com aquele instrumento. Então, isso me incomodou muito. O curso que a gente faz, os instrumentos custavam em torno de 2 a 3 vezes o preço do curso. E aí esse foi um gatilho inicial para a gente poder começar a tentar produzir um instrumento. Eu poderia falar bonito aqui que foi porque eu queria algo que se adaptasse melhor à pele. Não, era dinheiro. Eu tenho acesso a muitas pessoas que não tinham condições de comprar. Eu demorei muitos anos para comprar um guidão só. E o meu guidão custou R$450, só um aparelho. Poxa vida, né? Beleza, vamos lá. E aí começamos a criação, estudo de material, madeira, acrílico, material de prancha de surf, fibra de vidro de carro, e assim foi. Qual era o nosso pensamento? Primeiro de tudo, dinheiro, ser econômico para a gente. Segundo, firme, ter boa ergonomia e se adaptar à anatomia do corpo do paciente. Nesses estudos de materiais, todos foram falhando, e a nossa sensação era de que sempre estavam jogando tempo e dinheiro no lixo. Aí encontramos um rapaz que trabalha com as ligas de polipropileno e perguntamos qual a densidade. E aí, por acaso, surgiu a ideia de saber se aquela densidade era parecida com a do corpo. Pensa bem, se o meu dedo, que é quem aperta o músculo, tem uma densidade X e o meu aparelho tiver a mesma densidade desse meu dedo, quando eu aplicar 1 quilo com a minha mão, o aparelho vai estar reproduzindo 1 quilo. E se eu fizer com um aparelho mais pesado, ele vai multiplicar. Isso é física. Beleza.
o nosso corpo tem uma densidade média de 1,14 gramas por centímetro cúbico. Está nessa imagem aí. Os ossos são mais pesados, a gordura mais leve. O músculo em torno de 1,05. Sabe quanto pesa por centímetro cúbico um raspador metálico? De 8 a 12 gramas. Ou seja, 10, 11, talvez até 12 vezes mais pesado do que o nosso próprio corpo. Proporcionalmente, tá, gente? Então, quando eu pego um aparelho daquele metálico, que eu coloco uma força no paciente, eu não tenho o feeling, a sensibilidade, porque eu estou usando meus receptores e o aparelho tem uma outra característica. O nosso instrumento, nós conseguimos chegar a uma densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico, o que é muito bom. E fizemos ele baseado na espessura do polegar, que era o principal dedo que nós usamos para fazer as terapêuticas. Como eu falei, criação é serrote mesmo, o professor Maurício me ajudou, outros professores que me ajudaram, eu fazia algum teste, olha aí como é que era, uma caca, né? Eu tenho vergonha de mostrar, mas eu também acho que é parte da história. Então foi quebrando, fomos mudando o material, até que chegamos a esse instrumento, que na verdade não é mais nem esse. Já temos a série 2, né? Que tem uma empresa, né, do André, que é quem é responsável pela comercialização dele. Mas, gente, eu estou falando para vocês aqui, meu negócio não é vender esse kit. É para trazer uma opção barata. Um kit desse hoje não chega completo a R$300. Eu comprei um aparelho que simula esse aqui do meio e foi muito mais que isso. E aí eu apresento para vocês os aparelhos, né? O kitzinho aqui bonito. A empresa que tem o direito de comercializar, eu só pedi que tivesse a caixinha parecida com a caixinha do iPhone. Eu queria dizer isso, a minha caixinha parece com a do iPhone. Parece mais ou menos, né? Beleza, o instrumento maior, que é similar àquele que eu paguei 450, chama-se bumerangue. Ele parece um bumerangue mesmo. Eu posso usar ele tanto na parte convexa quanto na parte côncava. Ideal para regiões de grandes grupos, como tríceps oral, quadríceps, isquios tibiais e assim por diante, como está na imagem. O menor parece uma soqueira, e por isso o nome é punch, que é soco em inglês. Ela tem a menor espessura dos nossos instrumentos, tem 0,8. Esse instrumento serve também para poder você utilizar para regiões como o esternocleidomastoideu, como a região anterior da escápula e assim por diante, né? E esse foi a grande sacada, que é o para compressão. Você pega com sua mão e ele faz para substituir os seus dedos, que você depois de atender 4, 5, 8 pacientes particulares, ganhando uma maior grana, você precisa cuidar do seu dedo para que ele não sofra tanto. E aí o thumb dá essa possibilidade. Mas, galera, aqui é o instrumento, né? Você tem toda a visão deles. O novo no site, que é a versão 2, você pode ver lá, eu vou fazer propaganda, né? Jung1000, deixa eu ver aqui, não está aparecendo para mim não. Jung1000.com.br. Lá você pode fazer o pedido, fazer o escambau todo. O pessoal, eles são bacaninha pra caramba e eu passei o slide sem querer. Como é que eu tiro a tela aqui agora, gente? E agora? Tá certo, aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Então, lá você pode ver todas as possibilidades, ver a forma acessível dele, e aí já é a nova tendência. Mas eu realmente quero chamar a atenção para isso aqui. O nosso grande filé, o nosso grande diferencial é o raciocínio clínico. Não se apeguem ao instrumento, não se escondam atrás do instrumento. O instrumento ele precisa potencializar. São bons, são excelentes. Mas, e olhe que eu, né, quem está falando é quem ministra o curso e que tem um instrumento próprio, sim. Mas o instrumento ele é opcional. Agora, o conhecimento para você tratar, ele é necessário e você pode tratar sem nenhum tipo de instrumento? Poderia sim. Mas você conseguir entender quando tem uma banda tensa, quando é uma contenção, quando é uma miogelose, isso aí, ninguém vai lhe passar só com o instrumento em si. Agora, que eles potencializam e ajudam o seu resultado? Com certeza. Mas eu quero que vocês foquem nesse estudo, foquem no conhecimento, que vocês vão chegar muito longe e o benefício para o seu paciente vai ser o seu principal divulgador. Tá bem? Quero agradecer ao Instituto IB, ao CREFITO 17, à Universidade Federal do Sergipe, que são os órgãos que
ao qual eu pertenço, né? E gosto muito de fazer os trabalhos sobre a ótica da meritocracia, né? Você alcançar aquilo que você pretende. Então, eu sempre digo que cada um vai ter a vista da montanha que subir. Para subir é difícil, mas a vista que você vai ter vai depender disso daí. Tudo bem? Eu queria ver se vocês poderiam, né, abrir perguntas, quem puder abrir a câmera para poder eu dar uma olhadinha para vocês e ver. Franciele, obrigado por ter deixado sua câmera aberta. Eu estava olhando para você várias vezes e me sentia meio sozinho. Mesmo quando a imagem estava de baixo, assim, eu vi. Estava olhando tudo, tá? Franciele foi guerreira aí, foi lá, ó, o tempo todo aqui, levou o celular para a sala, foi na cozinha, eu vi ela comendo biscoitinho lá, depois voltou para o sofá da casa. Mas é bem importante essa abertura aí de câmera, porque às vezes essa tecnologia hoje, né, a gente fica do lado de cá e às vezes sente tão sozinho. Verdade, cara. Tem aqui uma pergunta aqui no chat. Maria Luísa, Malu. Deixa eu ver aqui. Alguém falando de não conseguindo ouvir o áudio. Acho que já conseguiu, né? Também, se eu estivesse respondendo agora do áudio, né? Iria ter demorado muito, né, para responder. Léo, essa questão do limiar de dor significa a quantidade máxima que cada pessoa tem de suportar a dor. Malu, o limiar de dor é a capacidade máxima que a pessoa tem para começar a sentir a dor. Não é a capacidade máxima que ela vai suportar. É quando você começa a sentir dor, tá? O limiar de dor máximo, aí sim é a máxima dor suportável. Mas para você poder começar a sentir a dor, aquele é o seu limiar. Certamente, Malu, você tem um limiar no seu período menstrual, período pré-menstrual, menor do que o seu limiar fora desse período, certo? Porque as alterações hormonais costumam a sensibilizar mais. E aí o seu corpo despolariza mais rápido o potencial de ação, tá? Outra dúvida, quanto mais dor a pessoa sente, maior o limiar dela, e se for mais dor, ela será capaz de suportar. Quanto mais dor a pessoa sente, não significa que ela tenha maior limiar, pelo contrário. Muitas vezes a pessoa pode estar sentindo dor mais rápido, como eu falei para você, do limiar ser mais curto, mas pode ser que você e eu, a gente na hora que usa o aparelhinho chamado algômetro, eu até trouxe um algômetro para cá, mas eu acho que não sei se está aqui, eu vou dar uma olhadinha. Pode ser que você e eu, a gente suporte a mesma quantidade de quilos, 15 quilos. Só que você diga que aquela dor que você sentiu, ela foi uma dor de 0 a 10, 9. E eu fale que ela foi 3 para mim. Então, não significa que ter mais dor é mais limiar. A dor, ela é subjetiva, ela é de cada um. Então, comparar ela com de outra pessoa, às vezes, ela é mais difícil. O que a gente precisa saber é que ela existe e que ela é de quem sente, tá? Se alguém está me dizendo que aquela dor é 9, eu tenho que tratar ela como 9, porque a dor é de quem sente, não é minha. E eu vou dizer, nossa, mas eu já tive isso uma vez e doeu 5. A dor não é sua. Nós temos terminações nervosas diferentes, nós temos quantidade de músculo, gordura, enfim, tudo isso influencia também. Tá bom, Malu? Mais alguma pergunta, gente? Dou-lhe uma. Então, ok. Queria agradecer a paciência de vocês aí, estarem assistindo. Convidar vocês para um aprofundamento que nós vamos fazer sobre o tema, tá? Na página do Instituto IB, nós temos lá um curso que vai ser dado por mim e pelo professor Maurício, para aprofundar sobre o tema mesmo, vou compartilhar com vocês aqui. Lá na parte do IB 4.0, vocês vão entrar lá, e vai ser um sábado de manhã, é um valor super acessível, é um curso que é feito em parceria com algumas instituições internacionais e que vão dar um certificado de 10 horas no dia 3 de abril e que vai abordar sobre a liberação e a ventosoterapia, tá bem? No mais, é agradecer a vocês,
Desculpa aí, Maurício, por ter atrasado um pouco aqui, passei um pouco do horário, mas agora eu vou também ficar aqui na espreita, só ouvindo e aprendendo um pouquinho também. Beleza? Sossegado, Léo, sossegado. Eu acho que é isso mesmo. A gente vai se empolgando no meio da aula, né? E aí, excelente, porque já levantou a bola para eu cortar o próximo tema. Se estivesse na Bahia, dizia assim, solta o L e entra o M agora, né? Sai Leonardo e entra o M. Musiquinha lá do Léo Santana. Mas antes de você sair, Léo, eu queria fazer uma pergunta. Sei que você é um cara que gosta de ferramentas. Você acha que o martelo é uma boa ferramenta? Martelo. Para Martelo fazer é o uma quê? boa... Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? E é o ponto que você começou falando na sua palestra aí, né? Você tem um entendimento do raciocínio clínico, para que serve aquela ferramenta, para onde nós vamos utilizar, é que vai fazer o sucesso terapêutico, tá? Talvez muitas pessoas levantem a bola, né? Ah, liberação não é bom, ventosa não é bom. Se a gente botar só martelo é bom ou não, a pergunta fica completamente aberta. Se a gente começar a ter um raciocínio clínico, um entendimento claro de qual o tecido que a gente quer estimular, abordar, a profundidade desse tecido, o porquê de abordar ele, o porquê do sintoma do paciente. Às vezes uma dor é uma dor que está na musculatura, mas não vem da musculatura propriamente dita. Então, essas técnicas em si, que abordam aí músculo ou fáscias, elas serão eficazes em determinados momentos só. Se a dor não está vindo dali, possivelmente a gente tem um processo diferente para curar, para tratar, para interferir diretamente nesse paciente. Então, gente, eu acho que a primeira fala já tem que ser essa, sabe? O fisioterapeuta, ele tem que ter um cinto de ferramentas. Vou associar aí o fisioterapeuta ao Batman, tá? O Batman lá. E se você der o martelo para quem não entende, não adianta nada. Né? Exatamente. Se você der o martelo para quem não sabe martelar. Exatamente. Ou o contrário, né? Se você só tem um martelo na mão, você vai pensar que prego ou parafuso, eles podem ser utilizados, podem ser pregados na parede com a mesma ferramenta. Então, para prego, você precisa de martelo, para parafuso, você precisa de uma chave específica, a Phillips, a chave de fenda, e assim eu acho que é a nossa lida aí como fisioterapeutas. Vou voltar a pergunta aí do Batman. Outro dia, Pedro Henrique, meu filhote aí, 12 anos, estava me dizendo, pai, interessante, né? Todo mundo conhece o Batman, olha ele aí, ó. E aí, eu vou te perguntar, qual que é o superpoder do Batman, Léo? Nenhum, Exatamente. Se você for ver, ele é um dos super-heróis que não tem poder nenhum, mas ele tem um cinto de ferramentas altamente eficazes que ele sabe utilizar. E aí ele se enquadra na Liga da Justiça lá, mesmo não sendo um superpoder dele. Ele sabe pegar as ferramentas de forma precisa, ele entende como funciona o corpo dele, os inimigos, e ele é eficaz para o que se propõe. E é isso que eu acho que a gente tem que entender na nossa jornada de fisioterapeuta. Tá? Não adianta o cara aparecer com uma fraqueza muscular, eu avaliar errado e tentar tratar com ventosa. Não adianta o cara ter uma dor por um bloqueio articular e eu tentar tratar com ventosa. Então, isso aí é que vai gerar um efeito não positivo no dia a dia, tá? Já começo a minha fala puxando esse gancho, Léo. E se você me permitir, eu vou começar a compartilhar aqui com essa galera. Toca o som aí, professor. Agora sou só ouvidos aí. Show de bola. Antes de tudo, gente, eu acho que vale muito a pena agradecer a participação de vocês aqui. A que horas já são, né? Vocês estão aqui atrás de um conhecimento. Eu vi no grupo que tinha mais de 80 pessoas. Aqui estava batendo 50, 40. Então, olha a escalada da vida que acontece. As oportunidades são muitas. Nem todos se organizam para absorver essa oportunidade. Às vezes até começa a dar o primeiro passo nessas oportunidades, mas não tocam adiante. Então, conhecimento é um jardim, gente. E ele precisa, de fato, ser cultivado para que mais à frente você possa colher algo. Como o professor Leonardo falou, vai ser difícil subir a montanha, mas chega lá em cima,
você vai ter a vista privilegiada. Você vai ver o que você plantou, você vai colher mais adiante. Vou voltar lá na faculdade. Quantos amigos entraram com você no primeiro período? E quantos alunos dessa mesma turminha finalizaram com você a graduação? Às vezes entraram 300, formaram 60. Várias e várias pessoas foram caindo aí nas etapas, tá? Na formação aí, depois você vai ao mercado de trabalho, é a mesma coisa. A gente faz uma discussão, né? Quantos fisioterapeutas se formam por ano? Opa, uma turma boa. Mas quantos vão chegar lá na frente e mostrar um resultado para os pacientes e se manter no mercado de trabalho, sem precisar baixar preço, fazer talibãs aí no mercado de trabalho para conseguir clientes? Então, gente, o primeiro passo é entender que, de fato, o conhecimento é que é libertador. E esse conhecimento, ele é o jardim que precisa ser cultivado dia a dia, pouco a pouco, dia a dia, certo? Eu queria agradecer também vários amigos que estavam lá no grupo, que estão por aqui, né? Eu vi a professora Andresa para ir, vários ex-alunos, a Heloísa, a Maria Luísa, que não foi minha aluna, mas está sempre presente nas atividades do IB, a Franciele, que está aí constantemente nos vendo, câmerazinha ligada, eu vi a Kaline, eu vi a Rosneide, a Luana, que foi minha aluna também, né, da traumato-ortopedia, a Fran, que estava lá no grupo, o Aéreo está lá no grupo. Então, é bacana quando a gente vê, mesmo que um ciclo encerrado 2 anos depois, ainda consegue atrair, a linha de pensamento ainda consegue atrair pessoas. Também eu vi a professora Andresa aqui com o grupo com a gente. Muito obrigado, professora. E o Kleber Costa, que é lá da Bahia, semana que vem. Quer dizer, esse final de semana vai estar num congresso dele, num simpósio, eu vou estar dando uma palestra. Obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente. No grupo lá tinha gente de Aracaju, da Bahia, de Goiás, de São Paulo, do Pará, tinha gente de Tocantins. Então, amplo nossa chegada em todos esses lugares, certo? Já comecei a falar um pouquinho sobre a ferramenta que é a ventosa terapia, certo? Eu espero que ao final da noite de hoje vocês entendam que essa é uma ferramenta e que ela não é a ferramenta como um todo, certo? Não são todos os pacientes que você precisa utilizar a ventosa terapia. Também não vale a pena você se chamar ventosoterapeuta. Sou fisioterapeuta e dentro do meu cinto eu tenho uma ventosa para utilizar em casos específicos. E assim eu tenho um bom resultado para os meus pacientes, tá? Então, a ventosa terapia é uma técnica milenar, tá aí há muitos anos. Só que ela vem de uma linha mais da medicina tradicional chinesa, do pensamento mais oriental, do pensamento mais voltado para a energia, fluxo energético e o tratamento de dores e disfunções por conta dessa mobilização energética. Quando a gente traz a ventosa terapia para o Ocidente, a gente precisa entender que ela modificou o formato dela e hoje a gente precisa, para fazer uma boa aplicação dela, entender sobre a anatomia. Origem, inserção, ação desses músculos. Eu vou levantar daqui a pouco algumas bolas de inervação, certo? Quem for meu aluno aí de anatomia palpatória deve ter escutado falar bastante disso, né? Origem, inserção, ação dos músculos. Antes da prova, no dia da prova, né? Cobrava bastante isso da turma, porque o seu ponto é importante. Independente se você use raspadores, ventosa, técnicas manuais, a anatomia palpatória, o pensamento anatômico é que vai fazer diferente. Vai fazer minha vida diferente dos outros profissionais. Certo? Ela, sem dúvida, ganhou uma grande notoriedade depois que esse camarada aqui apareceu nas Olimpíadas com essas marquinhas. Era uma técnica milenar, que era utilizada por muitos, mas por uma jogada de sorte, ou uma técnica de mídia, não sei especificar o que foi, mas o Michael Phelps aparece lá nas Olimpíadas cheio de pequenos hematomas e os repórteres, comentaristas começam a levantar. Mas o que é isso? O que está acontecendo com esse cara? Semana seguinte, o consultório bombou de gente. E aí, Maurício, você faz ventosa porque eu quero fazer ventosa no meu corpo. Eu vi o Michael Phelps lá utilizando e eu acho que vai funcionar para mim também. Primeira coisa eu não sou ventosoterapeuta.
certo? Eu sou fisioterapeuta. Se houver uma indicação dentro da minha consulta, eu vou utilizar sem bronca nenhuma. Mas se não tiver nenhuma indicação, eu acho que a gente só vai perder tempo e dinheiro fazendo isso. Ok? Se tiver uma indicação, ótimo. Eu vou aplicar, você vai sair satisfeito e eu também. Mas se não tiver indicação, eu vou te explicar o porquê não há essa indicação. Não, certo? Assim, de fato, eu faço uma relação mais direta, clara e objetiva com o meu cliente. Ganha ele e ganho eu. Bom, o cara dispensa apresentações, né? O Michael Phelps. O cara é muito medalhista. Ele tem mais medalha, talvez, do que muitos países em si, todas as delegações de muitos países. O cara ganhou várias medalhas. O sistema de treinamento dele é um sistema de treinamento que ele faz desde a infância, muito focado em si e nas provas que ele precisava executar. A ventosa veio aí só para dar uma melhorada na performance dele no quesito melhoria do corpo mesmo, e as dores, porque ele também competiu por muitas modalidades. Então, isso gerava uma sobrecarga muscular muito grande, e aí a pessoa que tratava ele achou interessante trabalhar em músculos específicos. Tem lá trapézio, tem lá redondos, que são músculos que uma grande parte da população sente dor, ok? Bom, a história da ventosa em si, até chegar a esse copinho aqui de acrílico, ela passou por vários momentos. A gente tem aí históricos de utilização de chifre de búfalo, chifre de boi, tá? Para fazer as sucções. A gente tem histórias dos copinhos feitos de bambu para também fazer a sucção daquela região. Até que em determinado momento o homem consegue manusear o vidro e fazer campânulas de vidro que possam substituir esses dois elementos, tanto os chifres quanto o bambu, ok? Só que, para fazer as ventosas com a modalidade de vidro, você tem que ter um preparo, você tem que ter o fogo, você tem que ter a pinça. Tá? Então, daí veio a praticidade de utilizar o plástico, polímero aí, do vidro, do plástico, para fazer as campânulas. Deixa de ser de vidro e agora passa para plástico. Isso gerou uma facilidade imensa na utilização, porque hoje a gente vê em várias corridas aí de rua, vários profissionais utilizando a ventosa. Talvez se fosse com modalidade com fogo, dificilmente, aqui em Aracaju venta pra caramba, dificilmente na rua você consegue fazer isso, tá? Então, isso foi um ganho muito grande para a aplicação. Aí tem um pouquinho dessa divisão entre Ocidente e Oriente. Oriente tem muito mais foco na fisiologia energética, como eles falam da medicina tradicional chinesa. Também lá tem um foco seguinte, tudo que é dor é estagnação de energia. Então, por isso eles utilizam calor, moxa, ventosa, massagem, tá, para mover muito essa energia e assim o indivíduo se beneficiar. Certo? Para o Ocidente, as primeiras ventosas que são vistas ou faladas ou transmitidas para os demais, elas falam muito sobre a remoção de pus, secreção purulenta da região externa e sangue. Tá? O que lá na China também se utilizava para as sangrias, as ventosas molhadas. Tá? Em ambos nós temos a utilização para a remoção de sangue. Hoje, com as ventosas de vidro, a gente consegue fazer as sangrias também, mas são indicações um pouco mais específicas. Não é todo paciente que eu faço a sangria em si, até porque requer um pouco mais de cuidado, requer um entendimento desse paciente, do procedimento que eu vou executar. Mas, te confesso que as experiências em consultório com ventosas com sangria, elas tiveram resultados bem bons para os pacientes e duradouros, certo? Bom, historicamente, então, foi o que eu já falei, a gente começa lá com a cabaça, bambu, chifre e chega até o vidro. Olha que curioso é essa foto aqui, a utilização, opa, talvez você não esteja vendo, deixa eu botar um laser point. Olha essa foto aqui, ó, dos chifres sendo utilizados, certo? Veja só, aqui ele não utilizava o calor, mas ele cortava a pontinha do chifre de cima e com a própria boca fazia a sucção antes de tapar. Veja que é uma medida
pouco higiênica, né? Então, hoje não seria mais tolerado esse tipo de... Olha, Nicole entrando aí, também foi ex-aluno, né? Não seria mais tolerado esse tipo de procedimento. É difícil para a gente, como terapeuta, né? Profissional, utilizar desses métodos. Aí vem as ventosas de acrílico que facilitam muito o nosso dia a dia, a praticidade, forma de limpeza, tá? É bem simples e objetivo e prática a utilização. O conceito geral de ventosa é um método terapêutico que usa a pressão negativa. Basicamente, de forma bem sucinta e rápida, é isso. Utilizar a pressão negativa para aquela região, certo? Ou também descrito como pelo Jim Lang lá, uma técnica que consiste na aplicação de copos de vidro ou acrílico, que tem como finalidade criar um vácuo e fazer a sucção de pele. Bom, estou aqui com a ventosa de acrílico, mas um pequeno copinho, só para vocês terem noção. A utilização do fogo internamente faz consumir aquele oxigênio lá dentro, e aí, quando a gente encosta na pele, ela promove uma sucção. Tá? Não recomendo fazer com um copinho disso aqui, mas há quem faça, certo? Acho que hoje no mercado a gente encontra ventosas para o método, certo? Acho que é mais direcionado, eu fico mais seguro do que utilizar um copinho que é feito para outra coisa. Quando a gente pensa em efeitos fisiológicos, quando a gente discute os efeitos fisiológicos das ventosas, o que mais aparece por todos os autores são aumento do fluxo sanguíneo local. E é interessante a gente pensar em terapia manual também, porque várias técnicas da terapia manual, como traço neuromuscular, técnica de músculo-energia, técnica de compressão, todas essas também trazem essa informação de aumento de fluxo sanguíneo. Quando eu falo em aumento de fluxo sanguíneo, eu falo também em aumento de O2 e aumento de nutrientes, certo? Várias técnicas da terapia manual, elas falam sobre isso também, aumentar o fluxo sanguíneo, pois assim a gente leva ao tecido mais oxigênio e mais nutrientes. A possibilidade de regeneração é melhor quando a gente oferece isso. Quer ver um exemplo prático disso? As lesões meniscais, sempre que ela é borda, ela tem um prognóstico melhor, porque ali eu tenho uma vascularização maior. Sempre que as lesões meniscais são mais mediais, eu tenho uma vascularização bem menor, necessário, então, da compressão e descompressão, na maioria das vezes, para promover a quantidade de nutrientes necessários para esse tecido se regenerar. Por isso que o prognóstico é um pouco pior, certo? Então, a gente pensa em tecidos em si do corpo, a gente também precisa pensar o quanto ele é vascularizado ou não. Músculo, vermelhinho, bem vascularizado. Tendão, bursa, branco, transparente, já com menor vascularização, certo? A capacidade de se regenerar é diferente. Além do fluxo sanguíneo, a gente vê muitos autores falando sobre a remoção de resíduos metabólicos. Por isso que a gente vê a utilização das ventosas em atividades esportivas aí. Se fala sobre a remoção aí do lactato, ou não a remoção direta para a ventosa, mas o aumentar desse fluxo, desse retorno venoso, certo? Retorno de lactato, não só venoso. Além disso, a gente vê alguns autores falando sobre normatização do tônus. Opa, calma lá. Essa normatização não é dizer que o paciente tem uma interferência neurológica e com ventosa eu vou modificar, mas é o pensamento da própria terapia manual, da facilitação neuromuscular ali, certo? Uma facilitação medular. A tríade metamérica, né? Dermátomos, esclerótomos, miótomos, angiótomos e viscerótomos. A gente vê relações com isso e por isso também as ventosas podem ser aplicadas em raízes, né? Saída de raízes nervosas, aplicação na coluna vertebral. Okay? Alguns autores falam sobre o fortalecimento do sistema imunológico, mas eu vou te dizer que esse talvez seja o mais controverso de todos. Esse é o que menos se fala, mas já está listado na literatura, então vale a pena a gente discutir aqui. Já deu para sentir minha posição, que eu pouco acredito nisso. Okay? Bom, existem contraindicações, como qualquer um dos métodos, basta a gente entender o porquê do paciente estar procurando a gente. Se tem lá um paciente com tumor, úlcera de pele, queimadura, como é que eu vou aplicar uma ventosa em cima da região? Isso não faz sentido nenhum, é uma contraindicação absoluta.
Eu posso aplicar se for em uma região distante. Ele está com uma queimadura que já foi tratada no membro inferior e eu quero aplicar no membro superior. Isso não tem problema, mas na própria região, estou fora, certo? Tendências a sangramento, então como a gente pode mover muito esse fluxo sanguíneo para a região, se você já tem tendências a sangramentos, vale a pena utilizar de outras técnicas, pegar o seu cinto lá do Batman, ver o que é que você tem mais na mão e utilizar para esses pacientes. Ou graves edemas e linfoedemas. Também não vai ser conventosa o melhor tratamento em si, certo? Quando a gente coloca ali idosos gestantes, são cuidados. Talvez sejam contraindicações relativas e não absolutas, certo? O idoso, a gente tem que ter muito cuidado com a pele dele. O quanto ela o quanto ela está fragilizada, o quanto ela está hidratada. Não há uma contraindicação absoluta, mas eu faço uma avaliação e entendo se eu posso utilizar ou não. Já gestantes, para a medicina tradicional chinesa, há vários pontos que são muito abortivos e são utilizados na China para o aborto. Certo? Então, quando eu penso em mover energia em si, dessa gestante eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Então, cuidar aí de pontos do baixo ventre, sabe? Sacro, parte mais próxima ao ventre. Ali a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, ok? Não é também uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Se você faz tratamento, se você tem um domínio sobre a técnica, sobre esses pontos, esses meridianos, se você consegue fugir desses pontos abortivos, excelente, faça o seu uso, ok? Bom, ali como contraindicação a gente coloca também traumas vasculares. Também não vai ser a técnica que vai tratar a dor ou disfunções causadas por traumas vasculares e você pode comprometer ainda mais trauma, ok? Já coloquei essa primeira consideração, né? Abdômen, cintura e glúteos de região de mulheres grávidas, eles devem ser evitados porque não tem um domínio, certo? A gente pode indicar ao nosso paciente, informar ao nosso paciente que essas ventosas, elas causam hematomas ou podem causar hematomas. A gente vai ver algumas técnicas distintas daqui a pouco. Umas deixam mais roxo, vermelhinho, outras deixam menos ou não deixam, certo? Mas eu acho que a gente precisa sempre avisar esses pacientes para que ele também faça parte dessa decisão, se ele quer utilizar a técnica ou não. Essas manchinhas, elas podem durar, em média, 10, 15 dias. Tem algumas pessoas que duram um pouco mais, mas também tem pessoas que 1, 2 dias, sem nada mais, sem resquício ali. Então, considerações que a gente pode fazer e pode informar o paciente. Vale a pena também falar isso, entender o paciente no pós-sessão, sabe? Geralmente, no final da minha sessão, eu deixo 5, 10 minutinhos para fazer uma reavaliação dele, em um estado geral. Puxa vida, pela medicina tradicional chinesa, a ventosa move muita energia, e isso às vezes deixa o paciente muito cansado, prostrado. Tá? Então, vale a pena, finalzinho, ir conversando com ele, entender como é que ele está. Se ele estiver muito cansado, vale pedir a ele para esperar um pouquinho, antes que ele saia da sua consulta. Certo? Esse não especificamente só para a ventosa, eu utilizo para outras áreas também. Sempre pergunto ao paciente como é que ele está, se está sentindo bem, se acompanho ele até a recepção lá da clínica, porque se eu notar qualquer alteração dele, eu peço ele para sentar um pouquinho antes de encaminhar para casa. A gente mexe muito com esse corpo. Certo? Então, isso também pode trazer algumas observações que a gente precisa ter com o paciente. Às vezes, olha o último ponto, uma patologia crônica pode tornar-se mais evidente. Esse é o processo natural de cura de muitas doenças. Esse é um pensamento muito da medicina tradicional chinesa, sabe? Às vezes a gente tinha uma patologia que eles dizem que está numa camada mais profunda e a gente vai externalizando ela. Os sintomas começam a aparecer um pouquinho mais, o paciente às vezes fica, puxa, mas estou saindo com mais dor. Calma, certo? Faz parte do processo. Às vezes sentir um pouco de dor. Vou sair do ramo de ventosa, vou pensar aqui com vocês o side shift. Aquele paciente que, sabe, é um pouco de lado assim. Às vezes, quando a gente começa a fazer as correções na coluna dele, ele sente um pouco mais de dor. E aí, se a gente não tiver o controle do paciente, a firmeza de dizer, não, é isso aí, certo? A dor está centralizando, está saindo do seu pé, ela está subindo, está chegando na sua lombar, no glúteo, parte posterior da coxa. Se você não tiver a certeza do que você está dizendo, o paciente desconfia de você e você titubia. E ele passa a ter mais incerteza e o ciclo vai fazendo loops. Então, entender que às vezes esses sintomas aparecem um pouquinho mais para depois ele subir também é importante, tá?
Quando a gente fala em evidências científicas, a gente tinha tendências a publicações antes das Olimpíadas lá. Depois das Olimpíadas, eu acho que a gente gerou uma grande quantidade de publicações. Olha só, se vocês botarem lá Cook Therapy, na PubMed, vocês vão encontrar hoje 737 artigos, ou arquivos em si, né? Nem todos são artigos lá, mas vale a pena fazer um filtro grande e entender quais são os que se destinam à prática de vocês, ao perfil do paciente que vocês atendem ou pretendem atender, certo? Vejam essa curva aí, olha como é que ela está, saindo e subindo a todo momento. E ainda assim, mesmo com 737 artigos lá, nós vamos encontrar algumas evidências dizendo, puxa, vale a pena a gente pesquisar mais. Se você fizer um paralelo, pesquisar eletroterapia, TENS, vocês vão encontrar milhares de publicações e ainda assim a gente discute quão eficaz é para modalidades específicas, para patologias específicas. Veja que a gente só está engatinhando nesse formato aí de prática baseada em evidência, em publicações, de trazer esse material para o nosso dia a dia. Então, tem muito espaço ainda para quem quiser ingressar por aí. Vou refinar um pouquinho mais a busca. Trouxe aqui para vocês só de meta-análise. PubMed, mantenham lá a Cook Therapy, só que eu fiz um filtro de meta-análise. Hoje, nós temos lá 20 meta-análises. Bom, pico, né? O ápice da qualidade metodológica em si, assim, melhores evidências estão por aqui, as meta-análises. Mas vocês vão ver, eu vou trazer 2 específicos para vocês. Ó, pare só. Ventosa para dor lombar crônica, uma revisão sistemática com meta-análise. Bom, olha o que é raciocínio clínico. Olha, vamos trazer um primeiro para cá. Método, revisão sistemática, meta-análise, realizado por 2 pesquisadores independentes em base de dados nacionais e internacionais. Lista de referências de revisão sistemática também foram exploradas. A qualidade das evidências foi avaliada de acordo com uma escala lá de Haddad. Ok? Olha o que eles trazem no final como conclusão dessa meta-análise. A terapia com ventosa é um método promissor para o tratamento da lombar crônica em adultos. É necessário estabelecer protocolos de aplicação padronizada para intervenção. Vamos lá. A certeza que a gente tem hoje para tratar do lombar, exercício, ponto. Esse aí é incontestável. Tá? São todos os exercícios, vamos dizer o seguinte, se ele for bem aplicado, se ele for bem indicado, todos os exercícios vão fazer, assim, focados para a região, vão trazer bons resultados para o tratamento de dor lombar crônica, especificamente que é o que a gente está falando aqui. A ventosa, tem casos que não vai ser com dor lombar crônica, tem casos que não vão ser com ventosa. Que a gente pode subclassificar esse paciente e entender que o problema dele, a musculatura é uma consequência. Você pode até reduzir a intensidade de dor, mas tratar uma patologia crônica, a gente precisa muito mais do que isso, certo? Vou trazer um exemplo mais claro e mecânico para a gente. Avaliação de um paciente, você percebe que ele tem 3 centímetros de diferença de perna curta. Por essa adaptação, a pelve se modifica, ele faz a adaptação de curvatura dele, mas ele exagera e exige um pouco mais mecanicamente do quadrado lombar lá em cima. Certo? Exercício vai ser eficaz? Pode ser eficaz. Ventosa vai ser eficaz? Pode ser eficaz para esse cara. Mas se a gente não fizer uma correção da perna curta dele lá embaixo, ele vai estar sempre cronificando isso, voltando. Ele sai sem dor e 24, 48 horas ele está com dor. Ao final de uma pesquisa como essa, vai dizer, o cara chegou com dor 8 e ao final das 10 sessões, se a gente fizer um follow-up, ele vai permanecer com a dor, porque a gente não foi na causa do problema, a gente foi a consequência, que é uma adaptação muscular. Agora, pense você, para esse quadrado lombar, como é que está sendo para ele? Trabalhando demais, sofrendo a terapia, melhorando. No outro dia, sobrecarga de novo. Faz a terapia, ele melhora, sobrecarga de novo. Então, é isso o raciocínio clínico que o professor Leonardo fez na estante, pensou na estante, abordou aqui com vocês na estante. É entender mecanicamente o que é que está acontecendo, ou o que pode estar acontecendo, fazer a correção precisa. Certo? Ser um sniper lá, tá? Direcionar especificamente
especificamente. Aqui eu coloco a palmilha, faço a correção e, a partir daí, eu faço uma observação desse paciente, para ver o quanto ele vai melhorar. Ok? Lombar crônica. Olha outra aqui, outra das meta-análises que estão por lá. Ventosa é eficaz em paciente com dor cervical, uma revisão sistemática com meta-análise. Vamos logo para a conclusão. Tempo curtinho, então, descobriu-se que quando é traduzido ao pé da letra, ele traz como escavação. Mas descobriu-se que a ventosa reduz dor no pescoço em pacientes com comparação sem nenhuma intervenção, ou grupo de controle ativo, ou com um tratamento complementar. Ok? Há uma possibilidade de se usar a ventosa para dor no pescoço. Só que, cuidado com essa utilização. Por que você está utilizando? Vamos pensar lá, o cara tem dor no pescoço porque, vamos lá, hérnia de disco. Pode gerar dor no pescoço? Pode. Certo? A atividade laboral dele pode gerar? Pode. Certo? Veja, sei lá, uma pessoa que passa o tempo todo em extensão, pintor, que pinta teto, ao longo de 10 dias seguidos. Pergunte a ele se ele não fica com dor no pescoço. Claro, a gente pode promover outras indicações para ele. Se ele tiver uma prática de exercício, atividade bem localizada para o pescoço, fortalecimento dessa musculatura, redução de hipomobilidades, isso tem uma tendência menor que ele sinta dor, mas a atividade laboral dele pode gerar essa dor. É com a ventosa que eu vou tratar? De novo, essa musculatura está sendo exigida, eu faço o tratamento, ele melhora. 24, 48 horas ele piora novamente. Então, eu tenho que fazer uma abordagem mais específica. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essas ferramentas que a gente vai utilizar, certo? Não é chegar todo paciente com dor no pescoço ou dor lombar crônica que eu vou aplicar a ventosa. Isso é o que me faz diferente de uma pessoa técnica no sentido de um raciocínio clínico mais limitado. É entender qual é o checklist que eu tenho que fazer, quais as ferramentas que eu tenho domínio, quais as ferramentas que o paciente me permite que eu faça, e eu faço a aplicação de forma correta. Certo? Tenho vários pacientes onde não me permite manipular cervical. Começa a posicionar, fazer o jogo articular, e ele trava o pescoço, ele tem medo. Não é terapia manual, pelo menos não é manipulação, melhor dizendo, que eu vou utilizar nesse cara. Um paciente que diz o seguinte: puxa, Maurício, toda vez que eu faço ventosa, eu sinto muito bem. Eu vou lá, faço o que eu acho que eu tenho que fazer e continuo aplicando a ventosa nesse camarada. Certo? Então, é um jogo de informações que a gente vai abordar dia a dia nessas pessoas. Bom, vou sair um pouquinho desses artigos para tentar aprofundar um pouquinho mais sobre as ventosas de vidro e acrílico e algumas técnicas que nós podemos utilizar. Para a ventosa de vidro, a praticidade é um pouquinho menor do que as ventosas de acrílico. Os componentes que eu tenho que ter: ventosa, pinça, algodão, chama, descarte, óleos e cremes. Para a ventosa de acrílico, muito mais prático. Coloquei, tirei rapidinho. Certo? O que é que eu tenho que ter? Meu kit de ventosa, pistola de sucção, ventosa e óleo ou creme. Tá? Na verdade, no meu consultório eu tenho os dois. Eu tenho tanto óleo quanto creme. Porque se eu faço deslizamentos, eu sempre utilizo o óleo. E sempre depois da aplicação da ventosa, eu aplico uma camada de hidratante naquela região. Certo? As ventosas de acrílico, elas têm tamanhos PMG, a depender do kit, certo? Já as ventosas de vidro, a gente tem no mercado tamanhos de 1 a 5, a depender do fornecedor, é de 1 a 5 ou de 5 a 1, certo? Mas são tamanhos diferentes que vão ser mais indicados para regiões. Então, ventosas pequenininhas, então, para regiões menores, eu utilizo isso, certo? Tem ventosas maiores, para regiões maiores, utilizando as costas como um todo, fazendo deslizamento, uma ventosa maior pode ser mais proveitoso para ele, para o paciente, para mim. Certo? Nas ventosas de vidro, quanto mais tempo eu passo com fogo nela, maior vai ser a sucção. Mas também é delimitado, é um tempo determinado, certo? Eu passo, não adianta eu passar 2 minutos achando que eu vou fazer uma extrema sucção. Não vai ser. Aplico 1, 2, 3, 4 segundinhos, coloco sobre a pele e espero a sucção, certo? Já nas ventosas de acrílico, quanto mais bombadinhas eu fizer lá com uma pistola, maior vai ser a sucção, ok? A depender da região, eu posso fazer mais, eu posso fazer menos. A depender do paciente, eu posso fazer mais, eu posso fazer menos. Alguns tipos aqui de técnicas, tipos de aplicação, certo?
Nós temos, como eu disse, a ventosa molhada, que é aquela que faz sangria na região, e eu tenho ventosas secas, que é essa que a gente utiliza acrílico ou ventosa de vidro. Olha aí algumas das aplicações. Olha a ventosa molhada, quanto está saindo sangue ali para a região. Cuidados com esse material, é um material biológico ali, certo? Existe hoje técnicas que a gente faz que não tem contato nenhum com esse material biológico, esse sangue que sai da região. Então, isso é extremamente limpo, tanto a ventosa quanto a pele do paciente. É só ter uma técnica apurada, certo? Já essas duas de baixo, de médio para baixo, são ventosas secas, certo? A aplicação sobre a região. Essa do meio um pouco mais vermelhinho, dá a impressão que a pessoa deslizou sobre a região, pegando um apanhado maior, uma área maior, e a de lá de baixo, algo mais específico, estático, eu queria um ponto específico. Olha aí, resultado de aplicação ventosa. O mesmo tempo foi aplicado nessas 4 regiões, mesmo tamanho de ventosa, inclusive. Porém, o tecido, como ele tem sido nutrido, se ele tem sido solicitado diariamente de forma diferente, a gente tem repercussões diferentes também. Tirou as 4 ventosas, 3 desses pontos voltaram ao seu tamanho normal. Um deles permaneceu mais contraído e mais vermelho, certo? Satisfeito com qualquer desses pontos, tá? Às vezes eu preciso deixar mais vermelho mesmo, às vezes nem tanto, entendeu? Opa, olha lá, uma das nadadoras lá das Olimpíadas também com pontos com coloração mais intensa e tem pontos com coloração menos intensa. Talvez o tipo de modalidade que ela execute, ela solicite mais uma musculatura do que outra, e isso pode haver uma concentração maior de tensão naquela musculatura, certo? Ou fácil, a gente precisa fazer liberações específicas, tá? Se a gente fosse fazer uma pergunta rápida aqui, pontos no corpo onde dói mais na população, sem dúvida nenhuma, o trapézio ele seria o campeão, né? A quantidade de pessoas que chegam diariamente com o consultório falando, ai, meu pescoço dói, ainda mais em tempo de pandemia, não está para o gibi, né? Então, por isso eu selecionei especificamente esse músculo para falar sobre ele, certo? É um músculo superficial, ok? Ele está aqui só do lado esquerdo da foto, né? Do lado direito ele foi dissecado, por isso que a gente vê ali romboides também secado, cerrado pós-superior, certo? O elevador da escápula, da operação dele ali, subespinhoso, infraespinhoso. Do lado esquerdo, a gente tem, ainda assim, o trapézio aqui, ok? Músculo que sai lá da linha nucal, base do crânio, ele tem inserções ou origens mediais em todas as vértebras cervicais, todas as vértebras torácicas, e ele chega até a espinha da escápula. Tá? Fibras diferentes, trapézio superior, trapézio médio, trapézio inferior, com ações também diferentes. Enquanto o trapézio superior eleva a escápula, o trapézio inferior abaixa a escápula. Pela ação da gravidade, a escápula já tem uma tendência a ser mais baixa. Apesar disso, a gente encontra tantas e tantas pessoas assim, né? Por isso que os pontos de tensão do trapézio são mais em cima do trapézio superior do que o trapézio inferior, certo? Eles têm uma ação conjunta na mobilidade aí da escápula, de jogar a cavidade glenoide para cima, para favorecer a abdução do membro superior. E eles são extremamente utilizados no nosso dia a dia, tá? Dentro das técnicas, assim, dentro da técnica ventosa, certo? A gente pode utilizar técnicas diferentes, estática. Tem um ponto de tensão específico. Eu posso utilizar puramente a estática. Coloco a ventosa lá, faço a sucção necessária, ou que eu desejo para aquela região, deixo aplicar lá dos 5 a 15 minutos. Ponto. Trouxe o que eu queria, estou captando o que eu queria. Mas, vamos pensar assim, o paciente vai para uma festa de casamento hoje à noite, é uma mulher, o vestido dela é todo com as costas nuas, ela não vai querer manter aquelas manchinhas roxas nas costas. Então, eu posso aplicar uma técnica chamada flash, que eu coloco a ventosa e tiro, coloco a ventosa e tiro, coloco a ventosa e tiro, coloco a ventosa e tiro. A probabilidade de deixar vermelho, mais intenso, ou roxo a região, é bem menor. A eficácia se perde um pouco também, mas diante da situação pode ser aplicado. Se eu tiver outras ferramentas em minha mão que eu possa aplicar ali, que tragam resultado, eu lanço mão delas, eu posso lançar mão delas, tá? Senão, eu posso utilizar a técnica flash, ok?
Além dela, nós temos também a técnica com massagem. Então, pensa o seguinte, apliquei a ventosa sobre a região, certo? Eu posso fazer pequenas pulsações, eu posso utilizar rotações ou movimentos sentindo crânio caudal ou látero-lateral, certo? A depender do meu objetivo. Entenda, se eu tenho um tecido que está mais bloqueado para uma região e faz sentido para mim desbloquear isso para que eu melhore a condição do paciente, é assim que eu vou utilizar. Esse tipo de técnica também se assemelha muito com técnicas de terapia manual, quando eu faço de mobilização de faces, por exemplo, de músculos. Eu vou sentindo aquela região, tentando entender os bloqueios e desfazer esses bloqueios. Estou tentando explicar de uma forma bem sucinta em si, mas isso é tudo abordado mais profundamente nos cursos. Bom, além dessa, nós temos o deslizante no sentido da fibra muscular. Assemelha-se também com a técnica muscular, traço neuromuscular, a técnica terapia manual, traço neuromuscular. Então, eu pego, se eu quero trabalhar um músculo específico, eu faço a ventosa e vou deslizando ele sobre aquela fibra muscular. Volto a dizer, a gente tem que entender a origem de seção, a gente tem que entender a palpação muscular para ver a profundidade, certo? Vamos pensar no trapézio, ele é mais superficial, não precisa de tanta pressão na bombinha para chegar até ele. Mas, se for romboide, ele já é abaixo do trapézio, eu preciso de um pouco mais, certo? Então, a gente tem que entender de profundidade de tecidos para que nossa técnica seja mais direcionada. Por último, mas não menos importante, técnica com contração muscular. É uma técnica relativamente mais nova em si, tem muito de fisioterapeuta aí sobre essa técnica. Ao invés de eu deslizar a ventosa sobre uma região, eu faço ao contrário. Eu peço contração muscular e a ventosa fica estática. Ao invés de eu criar esse atrito, pele, ventosa, eu faço ao contrário. Eu movimento o músculo de baixo para cima, de profundo a superficial, eu faço a liberação que eu quero. Okay? A gente está vendo muito sendo utilizado nas práticas esportivas também, esse tipo de técnica. Tá? Voltando ao trapézio, né? Quando eu posso utilizar nesse músculo? O professor Leonardo citou isso aqui, né? O Simons e Trevor, a Simons e Trevor, né? Tem um livro lá, Dor e Disfunção Facial, e esses são alguns sintomas que podem estar relacionados ao trapézio. Veja lá, a lateral aqui, ó, do olho. Então, sabe aquela cefaleia, que às vezes, sabe, assim, lateral, a cabeça, que chega num ponto específico, às vezes é do trapézio. Certo? Dor na região do masseter. Olha lá, bem vermelhinho, pontuando aqui, ó. Ó. Certo? Masseter também. Às vezes tem relação com o trapézio. Ok? Vai de uma análise mais criteriosa para chegar até esse ponto. Dificilmente eu penso de primeiro, uma paciente chega com dor na região do masseter, eu pensar no trapézio, não. Eu vou pensar em quem está naquela região. É o masseter, pode estar doendo, é o pterigoideu interno, sabe? Porque o medial, o lateral são músculos mais internos, mas que podem estar gerando também desarranjos na articulação temporomandibular, e isso está exigindo mais do masseter. É um momento de maior ansiedade esse paciente, onde ele passa a noite toda mordendo, bruxismo, arranhando os dentes, e por isso o masseter está doendo um pouco mais. E eu vou descartando essas possibilidades, vou trabalhando essas possibilidades e depois vou entendendo. Puxa, pode ser o trapézio. E aí é nele que eu vou atuar, ok? Esse é um raciocínio clínico. Bom, sobre o trapézio, nós falamos de todas aquelas técnicas, né? A estática, a flash com massagem, deslizante e a com contração muscular. Mas vale a pena pensar também qual é a inervação do músculo do trapézio. Olha que interessante, nervo acessório, nervo craniano, certo? Acessório é um dos nervos que chegam até o trapézio, e um próprio nervo trapézio que sai de C3 e C4, ok? Vejam só, se o paciente vem repetidamente com dores, com trapezalgias, repetidamente, certo? Eu sempre avalio também saída de raiz nervosa, C3, C4. Se na saída da raiz nervosa tiver um problema, muito possivelmente esse trapézio esteja sendo hipersolicitado por isso também. Então, ao invés de tratar só o músculo, eu vou lá na saída da raiz nervosa e trato ele também.
É a mesma coisa, se o paciente é muito ansioso, bruxismo, não adianta eu só tratar o trapézio. Eu tenho que entender se algum psicólogo pode auxiliar, quer dizer, se o psicólogo pode auxiliar, um psiquiatra pode auxiliar ao entendimento dessa ansiedade, desse medo, sabe? Então, indicar ele para esse profissional, para tentar entender se essa é a causa primária das dores dele, para depois eu fazer técnicas musculares, porque senão vai ser sempre paliativos. Tá? Então, C3, C4 são fontes de raiz nervosa aí para trapézio. Eu faço uma avaliação lá em cima, vejo se tem algum bloqueio e faço o tratamento. Se eu não sei manipular essa região, não tem problema. As técnicas articulares podem ser tanto as manipulações quanto as mobilizações. E fazer mobilização é mais tranquilo, ok? Eu penso também, talvez, ali do nervo acessório, se tem algum trajeto desse nervo acessório que ele está sendo comprimido, ok? Geralmente, quando tem whiplash cervical, sabe? Quando tem batida de carro, acidentes, queda de própria altura, com batida na cabeça, geralmente eu tenho características para tratar essa região também, tá? Então, abrir o leque quanto a essas possibilidades era, de fato, o que eu precisava passar para vocês hoje, e por isso eu acho que concluo que eu precisava falar para vocês hoje. Aí estão as nossas redes sociais, né, a minha, @MaurícioPoderoso no Instagram, o do IB, @Instituto IB, o da clínica, @Clínica IB, então todos os nossos contatos, porque qualquer necessidade estaremos à disposição de todos vocês. Fechado? Eu vou abrir aqui, se vocês tiverem algumas questões, tiverem perguntas, deixa eu até olhar no site, ou no chat aqui se tem alguma coisa. Eu estou à disposição para a gente continuar esse bate-papo. Não tem uma galera boa, 32 pessoas até agora. Deixa eu ver o chat aqui. Opa, Andresa, eu que agradeço. Para mim, é um honra aprender com vocês. Cada dia estamos aprendendo. Adquirir conhecimento é de suma importância, pois cada dia estamos construindo e reconstruindo para adquirir novos conhecimentos e colocá-los em prática. Ela é muito mutável, cabe cada um buscá-lo constantemente. Exatamente isso, Andresa. E, o professor Leonardo, que tem 14 anos formado, eu tenho que fazer 15 anos formado, e eu não queria dizer não, mas eu acho que a professora Andresa tem um pouco antes aí de mim. Então, a gente já viu muita coisa da fisioterapia, que eram ditas como certezas absolutas, que ao longo dessa década aí, ela vem caindo por terra e se remodelando. E eu acho que isso faz a gente cada vez melhor, faz a gente não querer ficar parado no tempo, sempre querer trazer coisa nova para os nossos pacientes ou para os nossos alunos. Nós é que agradecemos, Andresa. Maria Luísa também, muito obrigado por estar aqui. Verdade mesmo, Maurício. Não é isso? Isso é a pura realidade. Incentivar esses jovens, né, para buscar sempre conhecimento, nunca é demais. Exatamente. Eu que agradeço de montão. Um dia fomos nós que fomos injetados aí pelos nossos professores, né? E hoje a gente que tenta colocar aí um pouco de querer a mais dessa turma. Franciele, E eu tenho Felipe, 16 anos de formada. Quanta coisa a gente já Mas aí viu ao a longo gente vai desses... aprendendo sempre. Exatamente. Muita coisa. Na prática clínica. E a gente não é o conhecedor de tudo, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando, sempre, né, conversando, aprendendo, Exercitando conversando com os essa amigos, humildade, trocando né? ideias, experiências, com certeza. Show de bola. Andresa Canuto, eu tenho uma dúvida. Aquelas gotículas que aparecem na ventosa, explique um pouquinho. Difícil entender isso, Andresa. Ao longo da utilização da ventosa, eu vou contar um caso especial, repare. A gente vai vendo algumas coisas. Tem algumas gotinhas que aparecem de líquido especificamente, certo? Como se fosse linfa saindo da região. Eu tive uma paciente, isso pela medicina tradicional chinesa, a gente tem pontos posteriores, pontos, a parte posterior, nas costas, lá pontos da bexiga, que eles fazem relação com vísceras, especificamente. Olha que história interessante. Às vezes eu vi esse livro e achava muito difícil de acontecer, mas com essa paciente aconteceu. Colocava ventosa nas costas dela e tinha um ponto especificamente sempre que me chamava atenção, porque ele sempre gerava essas gotículas. Não era na coluna toda, eram pontos específicos, eram 2 ou 3 pontos. Na relação com os beixu, com os pontos dorsais lá, ele fazia a relação com a vesícula biliar.
E aí, eu já tinha feito a anamnese com a paciente, já tinha perguntado se ela tinha alguma histórico de cirurgia ou patologias, e ela não tinha medido sobre cálculos do pâncreas, né? E aí, na vesícula, perdão. E aí, nesse dia, especificamente, eu perguntei de novo a ela. Ela falou, não, eu tenho cálculo na vesícula, mas eu nunca operei nem quero operar. E sempre os pontos relacionados com a vesícula traziam essas gotículas. Segundo a medicina tradicional chinesa, são pontos específicos, e como eles fazem assentimento com o órgão em si, energético, eles podem trazer essas alterações, pequenas bolhas, gotículas, sangramentos puntiformes, sabe? Então, nesse caso, bateu especificamente, tá? Em outros casos, se a gente for trazer para a anatomia em si, não teria uma relação tão clara para dizer, se eu boto uma ventosa em um ponto, uma ventosa do lado um pouquinho afastado só dele, e só esse ponto é que gera essas gotículas, não teria uma relação específica. Por isso que eu sempre faço associação com a medicina tradicional chinesa, e tento fazer referências a isso, sabe? Mas é uma pergunta bacana. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aula show, parabéns, Maurício, Léo, saudade. Saudade do professor. Pô, Kaline, tudo bem com você? Quanto tempo, né? Jéssica, lá, com relação às patologias relacionadas aos órgãos, temos que seguir pontos da acupuntura. Entendo. Se você vai tratar as vísceras por esse pensamento, eu acho que a linha é medicina tradicional chinesa. E, eu vou te dizer, dificilmente com ventosa você vai tratar isso, certo? Tem que ser um apanhado de coisas para tratar essa pessoa. Não é com ventosa, mas vai ser com os meridianos da acupuntura, os pontos específicos, modificação de comportamentos, sabe? Alimentares, atividade física, condição de sono, tudo isso quando tem relações com víscera. Se a gente parte para o Ocidente, terapia manual falando aí, tem técnicas específicas para vísceras, mas mesmo assim, a gente ainda assim faz relação com toda a saúde do paciente. Não adianta eu só fazer uma técnica de fígado se ele continua sem melhorar a alimentação dele, tá? Se ele não consegue entender os sentimentos dele, não consegue discutir isso com alguém, colocar em panos limpos, não adianta, sabe? Não consegue uma boa alimentação, condição de sono adequada. Então, extremamente importante a gente fazer perguntas sobre o sono. Sabe, o paciente que não dorme bem, ou que dorme bem, mas acorda diariamente cansado, tem que ter cuidados e ajustes que precisam ser feitos, porque esse restart que ele dá durante o sono não está acontecendo. A gente tem que entender se é durante a noite, ele acorda várias vezes para ir ao banheiro, tentar entender outro sistema que está causando aí, ou se é ranger dos dentes, apertar os dentes que fica acordando ele o tempo todo, tá? Então, e aí é uma atuação sistêmica, certo? E vou te contar uma coisa, eu acho que a gente cada vez menos está sendo focado em uma coisa só, cada vez mais está pensando no ser humano como um todo. Não adianta em nada ele chegar no meu consultório, eu dar as indicações a ele e ele não seguir nada daquilo. Não adianta nada, sabe? Até o que for mecânico em si a gente consegue ter um bom resultado, mas o que for sistêmico desse camarada, não adianta, tá? Então, se pensar em órgão de si, tratar com a medicina tradicional chinesa, vale a pena seguir como um todo, sabe? Ventosas num ponto específico, às vezes agulha em ponto específico, associação das técnicas, algumas vezes eu associo agulha com ventosa, seja em cima ou seja em pontos paralelos, vale a pena. O que mais, gente? Mais dúvidas? Mais participações? Bom, se não temos mais dúvidas, eu vou agradecer a todos vocês aqui, Jéssica, Andresa, deixa eu ver aqui mais, iPhone, que não botou o nome, a Kaline aqui embaixo, Andresa, então, Felipe, Franciele, humildemente agradecer a participação de todos vocês aqui, e se tiver mais algo que eu possa contribuir, estarei à disposição, ou aqui,
ou nas redes sociais, ou telefone, para a gente continuar trocando essas informações. Fechado, gente? Muito, 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 muito obrigado. E o IB, em nome do IB, eu agradeço muito também a participação de todos vocês e até a próxima. Fechado? Beijão!